Queridos, nós então trabalhamos essa parte da música, essa evolução da enologia, desde o Velho Testamento até a música do século XX. Agora nós vamos entrar na questão do culto, para depois nós tratarmos especificamente sobre a liturgia. Nós precisamos entender bem a respeito de culto, né? Quando nós falamos em culto, é lógico que a nossa mente evangélica, ela traz o culto que nós prestamos a Deus. Mas o culto em si, ele é uma homenagem a uma divindade superior. Então, o culto ele não se resume apenas a um culto teocêntrico, a um culto evangélico, né? O que os católicos fazem é culto. O que nós encontramos nas vertentes afro, aquilo também é culto. Então, nós temos cultos, todos eles feitos a uma divindade superior, a uma entidade e, no nosso caso, a Deus. Eu gostaria que nós, queridos, olhássemos para esta questão cultica da maneira como a Bíblia prescreve e dentro desses princípios que a Bíblia traz para nós. O culto não pode ser uma invenção nossa. O culto, ele vem de Deus e ele exige aquilo que ele quer receber como adoração, como louvor, como homenagem, como culto. A gente vai ali no Jardim do Éden e nós vamos encontrar ali, logo depois do pecado, o primeiro derramamento de sangue. Então, Adão e Eva, eles pecam ali no jardim e Deus, num ato de misericórdia, quando a gente pega esse termo misericórdia, a gente pode dividir esse termo em dois termos, misere e cordia. O que significa misericórdia? É colocar o coração, cordia, na miséria, misere do outro. Então, misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Deus vê ali Adão e Eva em pecado e ele vai agir num ato de misericórdia sobre a vida de Adão e Eva. O que ele faz? Ele mata um animal para vestir Adão e Eva. Mas o ato de matar um animal traz o derramamento de sangue. Então, ali no jardim, Deus já está apontando como ele gostaria de ser adorado, com derramamento de sangue. O derramamento de sangue aponta para quem? Para Cristo. O derramamento de sangue aponta para Cristo. Então Deus, num ato de misericórdia, mata um animal, o sangue é derramado, ele faz vestes para Adão e Eva e cobre ali Adão e Eva da sua vergonha, não é? E aí, num ato de graça, Deus tira Adão e Eva do jardim. O que é graça? É um favor o quê? Imerecido. Por que quando Deus tira Adão e Eva do jardim, ele está ali num ato de graça? Porque se Adão e Eva continuassem no jardim e comessem da árvore do fruto da vida, eles iam viver eternamente em pecado. Então o que Deus faz? Ele tira Adão e Eva do jardim do Éden, num ato de graça, coloca os anjos ali na porta do jardim para não deixar que Adão e Eva entrem e comam do fruto da árvore da vida, para que eles não viessem a viver em pecado eternamente. Por quê? Porque ali já tinha o plano de salvação. Então a gente vê uma cristocentricidade ali no ato de Deus sobre a vida de Adão e Eva. A gente caminha ali na história e nós vamos encontrar Abraão tendo um filho na velhice e Deus colocando Abraão à prova. E ali, quando Abraão, num ato de fé, ele amarra seu filho em holocausto para matar o seu filho em obediência àquilo que Deus tinha mandado ele fazer, porque ele acreditava, a fé dele era tanta que ele acreditava que mesmo matando o filho, Deus tinha poder de ressuscitá-lo, não é? Porque havia uma promessa de descendência, então aquele Isaac ele tinha que viver de alguma forma, se ele morresse, Deus iria ressuscitar, na fé de Abraão era isso. E ali o que acontece? Naquele ato,
o próprio Cristo, né, o anjo do Senhor, o anjo com letra maiúscula ali, apontando para Cristo, o próprio Cristo aparece para Abraão e fala: não faça isso. Pega esse cordeiro e coloca no lugar do seu filho. Ali a gente vê o sacrifício substitutivo. Então lá no jardim a gente vê o derramamento de sangue, apontando para Cristo. Agora nós vemos um sacrifício substitutivo. Abraão tira Isaque do holocausto, coloca o cordeiro no holocausto e mata o cordeiro. Esse holocausto e esse sangue derramado de forma substitutiva, apontando para quem? Para Cristo. Olha o cristocentrismo. Aí a gente caminha, e a gente vai lá na libertação do povo do Egito. Deus liberta o povo do Egito, e ali naquela libertação, como 10º mandamento, que seria a morte dos primogênitos, Deus manda que o seu povo matasse um cordeiro, não é? Pegasse o sangue do cordeiro, passasse nos umbrais das portas, e aquela casa onde tinha o sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte, o próprio Deus, passaria sobre o Egito, e onde tivesse o sangue, aquele primogênito seria livrado da morte. Aquele sangue apontando para quem? O cordeiro apontando para quem? O primogênito apontando para quem? Está vendo como que o Velho Testamento ele é cristocêntrico? Ele é cristocêntrico. Nós vamos caminhando na história, e nós vamos chegar ali no deserto, quando Deus manda que o povo construa, né, que Moisés construa o tabernáculo. O tabernáculo ali é feito com vários objetos prescritos por Deus, e um desses objetos era a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Essa Arca da Aliança continha dentro dela a lei moral, os 10 mandamentos, lei tal que vai nos seguir até a segunda vinda de Cristo, não é? Porque em Cristo as leis cerimoniais foram cessadas, e as leis civis de cada país. Portanto, para o povo cristão ao redor do mundo, a lei moral. Então, a lei moral foi colocada ali dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi colocada no meio da tenda. A tenda foi colocada no meio do acampamento, mostrando uma teocentricidade, mostrando um cristocentrismo, mostrando que num culto a Deus, para o povo de Deus, Deus está no centro. Deus, ele não reparte o lugar dele com ninguém. Com ninguém. Então a gente vê um teocentrismo. A gente vai para o final ali do Velho Testamento, a gente vai ter ali 400 anos de silêncio, né? Mas antes a gente precisa olhar que existia uma unção feita no Velho Testamento. Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, e os sacerdotes eram ungidos. Somente essas 3 classes recebiam o azeite sobre a sua cabeça, recebia a unção sobre a sua cabeça, numa representatividade do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Portanto, os reis, os profetas e os sacerdotes, apontando para quem? Cristo, o Rei dos Reis, o grande profeta e o sumo sacerdote. Tudo apontando para Cristo. Nós vamos chegar ali depois de Malaquias, vamos ter 400 anos de silêncio, e depois Deus volta, depois desses 400 anos de silêncio, Deus volta a falar com o seu povo, não é? O anjo vem, anuncia para Maria a gravidez. O anjo fala com Zacarias. Zacarias era um sacerdote, ele estava ali no turno de Abias, trabalhando ali no templo. Cada sacerdote entrava ali para fazer aquele trabalho talvez 2 vezes na vida, e foi justamente no momento onde ele estava ali acendendo incenso que o anjo aparece para ele, falando que Isabel
falando que Isabel receberia esse milagre vindo de Deus, ficaria grávida, né? Tanto Zacarias na velhice como Isabel na velhice, e ela teria gravidez ali para vir o João Batista, o profeta. Olhamos o último profeta, a gente vê o Velho Testamento inteiro apontando para Cristo. A gente vê o Novo Testamento inteiro apontando para Cristo. A gente vê o Apocalipse apontando para a segunda vinda de Cristo. Então, queridos, o culto aceitável a Deus, ele é cristocêntrico. Não tem outro jeito, tá? Nós temos vivido e visto cultos antropocêntricos, cultos onde os músicos sobem à frente como se fosse palco, cultos onde os pastores vão para os púlpitos como se fosse coachings, trazendo a glória para si, fazendo propaganda do seu ministério, propaganda da sua vida, uma idolatria do povo em relação a pastores, uma idolatria do povo em relação aos músicos. Deus não aceita isso. Quando nós olhamos, queridos, para o que é ofertado a Deus, Deus ele é soberano de tal maneira que ele aceita uma oferta e ele rejeita uma oferta. Deus não fica em cima do muro. Portanto, quando nós tratamos de liturgia, quando nós tratamos de culto, nós precisamos fazê-lo com muito temor e tremor, com a certeza absoluta de que quando encerrar este culto, o nosso Deus aceitou este culto, o nosso Deus aceitou essa oferta que foi oferecida a Ele, essa homenagem que foi oferecida a Ele. Portanto, nós precisamos olhar para o culto do seguinte aspecto. O culto ele vai ter o ser adorado, o culto vai ter o adorador. O culto vai ter elementos. Os elementos do culto, dos quais nós vamos montar as liturgias, esses elementos todos são prescritos na palavra de Deus. Vamos lembrar lá de Davi com a invencionice dele, querendo carregar a arca da aliança na carroça. Tem um monte de gente querendo fazer isso nos cultos. Invencionices nos cultos, querendo fazer as coisas do seu jeito, para ser diferente, para ganhar adeptos, fora dos princípios daquilo que Deus requer, fora daquilo que a palavra do Senhor requer. Deus ele fala o que Ele quer, cabe a nós só obedecer, é muito simples. Prestar culto a Deus com muito temor e tremor é muito simples, porque é só fazer aquilo que Deus quer que a gente faça.